Imagine observar um enorme navio deslizando suavemente sobre a água. É uma massa de aço que pesa milhares de toneladas, mas parece flutuar com a elegância de uma folha. E se você pudesse olhar abaixo da superfície, descobriria algo que desafia toda a lógica. A base do navio, na maioria dos casos, é quase completamente plana. Como é possível que algo tão pesado não afunde? E por que os engenheiros navais decidem dar a ele essa forma tão peculiar? Hoje, vamos mergulhar, literalmente, sob os barcos para descobrir por que as bases planas são a chave do equilíbrio entre estabilidade, velocidade e segurança. Mas, antes de continuar, certifique-se de se inscrever e deixar seu like, porque o que você está prestes a aprender mudará para sempre a sua maneira de ver o mar. O design de um barco não é por acaso. Cada curva, cada ângulo e cada superfície é calculada com precisão milimétrica. A base plana, também chamada de casco de fundo plano, pode parecer simples, mas é o resultado de séculos de evolução naval. Os antigos veleiros, os modernos navios de carga e até mesmo as embarcações militares utilizam diferentes graus de planicidade de acordo com sua finalidade. Não é apenas uma questão de estética, é pura ciência hidrodinâmica. Para entender por que um barco pode se manter flutuando, primeiro é preciso compreender um princípio fundamental da física, o princípio de Arquimedes. Ele estabelece que todo corpo submerso em um fluido recebe uma força ascendente igual ao peso do líquido que desloca. Em palavras simples, enquanto o barco deslocar água suficiente para igualar seu peso, ele flutuará. Agora, uma base plana ajuda a distribuir o peso do barco de forma mais uniforme sobre a água. Isso significa que ele pode se deslocar por áreas rasas sem afundar muito. É por isso que barcos fluviais, navios de carga e balsas geralmente têm fundos planos. Eles precisam mais de estabilidade do que de velocidade. Um fundo arredondado ou em forma de V, embora corte melhor as ondas, é menos estável em águas calmas ou com carga pesada. Aqui entra outro fator importante: a superfície de contato. Quanto mais plana for a base, mais estável será o barco, especialmente quando estiver parado ou atracado. É o mesmo princípio que te mantém equilibrado quando você se apoia com os dois pés em uma prancha. Quanto mais você os separa, mais equilíbrio tem. Os engenheiros aplicam exatamente essa ideia ao projeto naval. Mas, é claro, nada na engenharia é de graça. Uma base plana proporciona estabilidade, mas também gera mais resistência à água. Isso significa que os barcos com fundos planos não são os mais rápidos do oceano. Na verdade, os navios de guerra ou os cruzeiros projetados para longas distâncias usam cascos mais curvos, ou em forma de V, para cortar as ondas com maior eficiência. Então, por que os navios mercantes, que transportam milhares de toneladas de mercadorias, continuam preferindo o fundo plano? A resposta é estratégica. Seu objetivo não é correr, mas transportar o máximo possível com o menor risco de virar. Além disso, um fundo plano facilita as operações de carga e descarga e reduz o calado, ou seja, a profundidade do navio sob a água. Isso permite que eles entrem em portos rasos ou naveguem por rios e canais onde um casco profundo seria um problema. E sim, talvez eles não ganhem corridas, mas ganham em eficiência. Cada milímetro de aço, cada curva do casco, é projetado com o objetivo de manter o equilíbrio entre flutuabilidade, capacidade e segurança. Durante séculos, os construtores de barcos experimentaram diferentes formas de casco. Os antigos barcos de madeira, por exemplo, eram arredondados para suportar as violentas ondas do oceano. Mas, com a chegada dos motores e do comércio global, a prioridade mudou. Agora, o importante era transportar mais, gastar menos. Assim, surgiram os barcos modernos com base quase plana. Os engenheiros descobriram que uma ligeira curvatura era suficiente para manter a direção e a flutuabilidade,
sem sacrificar a estabilidade. Os cascos ficaram mais largos e retos, otimizando o espaço interno. E graças à tecnologia moderna, até mesmo os fundos planos atuais são revestidos com materiais que reduzem o atrito com a água, permitindo uma navegação mais suave e econômica. No entanto, há algo que não mudou. A forma do fundo de um barco continua sendo sua alma. Um pequeno erro no ângulo ou na proporção pode transformar uma embarcação segura em uma armadilha flutuante. Por isso, por trás de cada projeto, há simulações, testes em tanques de água e cálculos que duram meses ou anos. E se você está gostando dessa viagem sob a superfície, inscreva-se e deixe seu like, porque ainda falta descobrir como essa forma tão simples salvou milhares de marinheiros e transformou o transporte marítimo para sempre. Um fundo plano não apenas melhora a estabilidade, também facilita as manobras e os reparos. Quando um barco encalha ou precisa de manutenção, um casco plano pode se apoiar mais facilmente em plataformas secas ou diques sem risco de danos estruturais. Além disso, em situações de emergência, um barco com fundo plano tem mais chances de permanecer flutuando, mesmo que parte de sua estrutura seja inundada. Esse design também reduz o balanço lateral, o movimento de um lado para o outro, que causa enjoos e pode ser perigoso em alto mar. Por isso, muitos barcos turísticos ou balsas adotam bases planas para oferecer viagens mais confortáveis. Resumindo, o fundo plano é uma promessa silenciosa de segurança, mas também há uma razão econômica por trás disso. Ao construir barcos com bases planas, as empresas economizam materiais e tempo de fabricação. É uma forma de aproveitar melhor o espaço e simplificar a produção, tornando o comércio global mais lucrativo. No fundo, o design plano não é apenas uma decisão técnica, mas também uma questão de sobrevivência econômica. Em um mundo onde a tecnologia busca constantemente velocidade e sofisticação, os navios com bases planas nos lembram uma lição fundamental: estabilidade também é poder. A aparente simplicidade de sua forma esconde uma complexa dança entre física, economia e engenharia. Sempre que você vir um navio deslizando sobre a água, lembre-se de que seu design não é casual. Por trás dessa base plana, há séculos de conhecimento, de tentativas frustradas, de descobertas que mudaram a maneira como o ser humano domina os oceanos. Então, da próxima vez que você se aproximar de um porto e vir um navio gigantesco flutuando serenamente, pense nisso. Ele não flutua porque desafia as leis da natureza, mas porque as entende melhor do que ninguém. E se você ficou fascinado ao descobrir o segredo por trás do fundo dos navios, inscreva-se, deixe seu like e acompanhe-nos na próxima viagem, onde exploraremos os mistérios ocultos que mantêm nosso mundo à tona. Porque entender como funcionam os gigantes do mar é entender como flutua nossa própria civilização.